Continuando a nossa aula, ainda, gente, falando sobre seleção, tá bom? A gente vai ter, gente, a questão dos antibióticos, tá certo? Que são utilizados pela indústria de alimentos e pela indústria da medicina, né? A farmacêutica. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma bactéria que tem nos hospitais chamada de Pseudomonas. A pseudomona é uma bactéria que ela fica nos colchão, tá certo? No colchão do hospital. Então, essa bactéria, ela vai lá para o sistema urinário da pessoa e ela causa infecção bacteriana gravíssima, tá bom? Essa infecção, ela é muito séria e ela só é melhorada com o uso de uma medicação chamada de meropenem. Só que o que acontece? As pessoas estão tomando muito meropenem, aí ela fica curada e vai para casa. Aí o que acontece? Ela adoece novamente de alguma outra coisa, aí vai para o hospital. Quando ela chega lá no hospital, ela já esteve internada, já tomou meropenem, né? Aí o que acontece? Tem bactérias do Pseudomonas no colchão. Aí o que vai acontecer? Ela vai ter um novo contato. Só que nessa vez, o meropenem não vai mais agir. Por quê? Porque as bactérias, gente, elas têm uma memória genética terrível. As bactérias são os seres mais perfeitos da Terra, acredita? Então, o que acontece? Elas têm uma memória genética, elas identificam na hora que aquela pessoa já tomou o meropenem e elas sabem que elas já estão resistentes, tá bom? Do mesmo jeito, gente, são os antibióticos que os animais tomam. Então, os remédios em si não estão mais fazendo efeito nas pessoas, porque o próprio alimento que a pessoa come já vem cheio de antibiótico que os animais tomaram. Por exemplo, uma vaca toma remédio para carrapato, né? Que é um parasita. Então, a criança vai lá e toma o leite. Então, o carrapato que a vaca, a medicação para carrapato que a vaca tomou, passa para o organismo dela, passa para o leite. Do leite dela passa para o bebê que tomou, pronto. Tá aí o ciclo, tá certo? Outra questão agora, né? Agora sim, falando de especiação, seria o quê? Como é que uma espécie, né, ela vai se separar da outra? O primeiro exemplo, gente, é o isolamento geográfico, né? Então, o que acontece? Existia uma colônia de animais ali, de pássaros, né? Como nesse exemplozinho aí. Aí teve um abalo geográfico, né? Teve um terremoto e separou esses animais para uma ilha. Ou então, num lugar mesmo, só que ficou sem eles conseguirem transitar. Aí o que aconteceu? Por exemplo, um animal tinha um bico mais comprido, né? Então ali eles foram acasalando e foi extinguindo aqueles animais que tinham um bico mais curtinho. Ele foi só diminuindo a incidência, diminuindo, até que chegou um momento que desapareceu a característica de bico pequeno. Aí fixou-se ali a característica bico grande, tá bom? Então, como seria a especiação, né? Ao longo de milhões de anos, gente. Vamos lembrar que a biologia, a evolução é milhões de anos, né? Nós somos uma parte pequena desse tempo, né? Se o tempo fosse dividido em 24 horas, nós teríamos nascido há 3 minutos. O ser humano tinha surgido do macaco há 3 minutos. Então, existe 23 horas e 57 minutos de história evolutiva. Então, todos esses organismos, com o passar de milhões de questões, de gerações, né, as características vão se fixando, né? Como, por exemplo, quando os negros chegaram aqui no Brasil, eles tinham características muito mais específica da etnia negra, né? Mas, como foi se miscigenando, né? As pessoas foram misturando as características. Por exemplo, a gente vai ter pessoas negras com o nariz mais afilado, a gente vai ter pessoas brancas com o nariz assim mais achatado, como os negros, né? Então, isso foi se miscigenando, né? Foi se misturando as características. Só que, do mesmo modo, ao contrário, ocorreu quando houve a especiação dos humanos. Como é que ocorreu a especiação dos humanos? Primeiro existia um grupo que se diferenciou, né? Um grupo de indivíduos começaram a falar, a se comunicar e foi diferenciando-se dos macacos, né? Então, esses indivíduos que foram se diferenciando dos macacos, eles foram criando grupos. Então, um grupo ficou lá na África, um grupo migrou para a Europa, um grupo migrou aqui para a questão da região
da América do Sul, né? Então foi se fazendo o quê? Foi só se tendo relações sexuais, né? Foi tendo acasalamento só naquele grupo ali pequeno. Então aquelas características foram se fixando, só aquela família ali, né? Aqueles parentes. Então foi desse modo que se fixou as características dos seres humanos.